Igreja, saúde a todos os irmãos com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E também trago um abraço, uma saudação da Igreja de Guarulhos, no centro. Quem não me conhece, eu sou o Guto, sou servo do Senhor lá na Igreja de Cristo em Guarulhos, casado com a Renata, pai do Bernardo e da Isadora, e, acima de tudo, eu sou um pecador. E esse pecador que vos fala aqui hoje foi convocado para os irmãos para falar um pouco da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler dos versos 2 a 10. 1 Tessalonicenses 1, versos de 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acácia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acácia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar, Senhor. Pai, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de primeiramente te chamar de Pai. Porque por causa do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos adota como filhos, ó Pai. Deus, Pai amado, em especial lhe peço que nenhuma palavra da minha boca saia essa manhã se não for de acordo com a sua palavra. Que o Espírito Santo fale através de mim, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor, ó Pai, possa, através da sua palavra, nos encorajar, ó Pai. Também possa, através da sua palavra, nos mantermos fiéis ao Senhor Deus. Aprender um pouco aqui do bom exemplo dos irmãos aqui em Tessalônica, ó Pai. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a ter fé no Senhor Jesus Cristo e possamos, ó Pai, cada vez mais ter uma fé operosa. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Em nome de Cristo. Amém. Bom, esse momento de chuvas que estamos tendo, eu estava até conversando com o irmão, ele estava perguntando sobre como estavam as chuvas lá em Guarulhos, né? E está bem terrível, tem alagado, temos ficado sem luz, né? Eu não sei se aqui em Osasco também tem tido problemas com falta de energia, né? E às vezes a gente fica na escuridão, e quando falta energia, a primeira coisa que vem na nossa mente é procurar sair daquela escuridão. E pensamos, poxa, onde tem uma lanterna, onde tem uma lâmpada para ligar aquela lâmpada de emergência, igual tem aqui, onde tem uma vela, né? Pensamos em sair imediatamente da escuridão. E quando achamos esse meio para sair da escuridão, nós ligamos, parece que algo mágico acontece. E aquela escuridão se torna em luz. E aquela luz nos ajuda a não tropeçar mais naquele móvel, a não bater o dedinho na quina do sofá. Ela nos dá direcionamento na qual nós tínhamos ali e por algum momento perdemos. E quão difícil é quando nós estamos na escuridão. E quão maravilhoso é quando essa luz, por pequena que seja, ela vai lá e ilumina os nossos pés, ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos olhares, para que possamos enxergar as coisas que não estamos enxergando naquele momento.
A igreja de Tessalônica aqui era uma igreja que ela era uma luz no meio de uma escuridão. Mesmo em tempos difíceis, a luz e o amor dessa igreja iluminavam as outras pessoas. Agora a pergunta é, será que nós estamos sendo essa luz igual a igreja de Tessalônica? Será que no meio das dificuldades de nossas vidas ou no meio da dificuldade das nossas comunidades, estamos sendo uma luz que ilumina esse mundo que está cheio de trevas, o mundo que jaz do maligno? Será que estamos sendo essa luz? Vamos hoje aprender um pouco mais com os nossos irmãos de Tessalônica, entender um pouco como eles eram luz no meio de tantas trevas. Para contextualizar um pouco, a igreja lá de Tessalônica, ela foi evangelizada ali por Paulo, Silas e Timóteo. E eles evangelizaram essa igreja e no meio de tanta idolatria, de tanta opressão do Império Romano e também de opressão dos próprios judeus, essa igreja foi evangelizada ali por eles. Só que tão breve após o evangelismo deles, por conta de algumas perseguições dos judeus, Paulo, Silas e Timóteo foram obrigados a deixar aquela cidade. Isso nós encontramos lá em Atos 17, quando, por meio de tanta perseguição, eles precisaram sair correndo daquela cidade e foram para Bereia. E Paulo ficou muito preocupado, porque o meio que eles viviam era um meio muito idólatra. Era um meio onde tinha muitos deuses. E ele ficou muito preocupado com a mensagem, se a mensagem de fato ia render frutos no coração daqueles irmãos em Tessalônica. E Paulo ficou com essa perturbação e por muitas e muitas vezes ele tentou voltar, mas foi impedido. Foi impedido por causa da perseguição. E Paulo envia Timóteo. Timóteo, vai lá, veja como é que estão aqueles irmãos lá em Tessalônica. E Timóteo vai lá, e quando Timóteo chega, ele realmente vê algo maravilhoso. Ele encontra uma igreja que está permanente na fé. Ele encontra uns irmãos que estão operosamente continuando na fé em Deus. Ele também vê irmãos que estão aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que ficou solidificada na palavra. E quando Timóteo volta, ele testemunha isso a Silas e testemunha também a Paulo. E Paulo, quando inicia a carta, ele inicia uma carta de motivação, uma carta de elogio para os irmãos de Tessalônica. E ele fala, no nome dos três, eu, Paulo, Silas e também Timóteo, vos escrevo, elogiando. E algumas coisas que Paulo vem falar nessa carta são muito importantes. Porque ele vem elogiar a fé operosa, não uma fé que não tem nada a ver com nada, somente acredita, é uma fé operosa. Ele vem elogiar também a questão de como eles tinham um amor abnegado. E ele também vem elogiar como eles aguardavam ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja onde nós podemos aprender, e nós devemos, como cristãos nos séculos de hoje, nos dias de hoje, nos espelhar. Será que estamos tendo realmente uma fé operosa? Estamos tendo realmente um amor abnegado? Estamos pregando a mensagem do Senhor Jesus Cristo da forma que Ele tanto nos ensinou? Pregando da forma que Ele vai voltar? Estamos aguardando, de fato, a volta do Senhor Jesus Cristo? E é isso que nós vamos aprender hoje. O primeiro tópico que Paulo nos traz aqui nessa carta, podemos aprender, vamos basear nossa mensagem hoje no versículo 3, tá? No verso 3 ele diz o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé que se move, uma fé operosa. Imagine vocês como seria um carro que está cheio de combustível, mas está quebrado, parado na garagem. Serve de nada. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar e falei para o meu pai, eu preciso comprar uma moto, não dá para mais andar de ônibus. Mas eu não tinha nem habilitação nem nada, mas meu pai foi um pouco negligente, foi lá e comprou uma moto no nome dele e me entregou a moto. Só que eu lembro que eu ganhava naquela época, trabalhava como office boy e ganhava R$220 por mês. Esse era meu salário. E tinha os descontos e caía lá na conta, lá R$200. E eu fui lá comprar a moto e fiz 24 parcelas de 180. Ou seja, me sobrava R$20 por mês.
E eu estava todo feliz, porque, óbvio, estava andando, tinha moto agora, não precisava mais andar de ônibus. Só que eu não fiz a conta, porque o que eu ganhava mal dava para colocar combustível. E lembro-me que meu pai tinha um Fusquinha na época. E eu ia para a escola de moto, voltava e não tinha combustível. E o que eu fazia? Chegava à noite, meu pai estava dormindo, ia lá, pegava um galão de 5 litros e puxava a gasolina do Fusca do meu pai para colocar na moto, porque eu não tinha dinheiro. E da mesma forma, quando a gente pensa, trazendo essa analogia aqui como fé, de que adianta ter uma moto se você não tem dinheiro para andar com a moto? De que adianta ter um carro se você não consegue colocar combustível? De que adianta termos uma fé que tanto proclamamos se ela não é operosa? Não adianta de nada. Tiago, na sua carta, vem nos exortar lá, que uma fé sem obras é morta. Tiago também exorta, fala assim, me mostra a tua fé, que eu com as minhas obras, eu mostro a fé que eu tenho. E é nesse sentido que nós precisamos compreender. Não estamos falando que as nossas obras vão nos salvar, não é disso que estamos falando. Estamos falando que por causa da nossa fé, as nossas obras serão mostradas. Em Efésios 2:8, Paulo vem dizer que pela fé somos salvos, pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Uma vez que somos criados em Cristo Jesus, que nós entendemos em quem cremos, aonde está baseada a nossa fé, nós andamos nas obras. E a nossa fé é operosa. Não é uma fé onde tem um carro que não pode andar porque falta combustível, ou porque ele tem combustível e está quebrado, ou porque tem uma moto e não tem dinheiro para pôr combustível. Não, é uma fé completa. Quando nós entendemos o verdadeiro amor que Jesus Cristo tem por nós, entendemos e temos fé naquilo que Ele nos criou para sermos, nós andamos nas obras nas quais Ele criou para que possamos andar nelas. Nada vem de nós. Só que pela nossa fé, Ele quer que nós andemos em obras. Quer que nós possamos ter uma fé operosa. Não somente crer, mas operada. Nós devemos, como os irmãos de Tessalônica aqui, estar realmente crendo naquilo que nós somos chamados e trabalhando, vivenciando. Os irmãos aqui em Osasco têm uma missão muito grande, que é realmente de propagar o evangelho aqui para Osasco. Assim como nós, lá em Guarulhos, temos uma missão de propagar o evangelho em Guarulhos. Foi nos dada essa missão. E as obras Deus já fez. Ele só quer que nós andemos nela, obedecendo e fazendo aquilo que nos enviou. Quando eu cheguei, eu li ali no quadro, e tem o versículo de Mateus 28:19. Ide, portanto, pregai a toda a nação, fazendo discípulos. Esse é o nosso chamado. Isso é fé operosa. Nós devemos ir adiante, propagar realmente o evangelho para todos aqueles que não conhecem. Essa é a missão da igreja. É assim que nós vamos ser a luz no meio dessas trevas. É assim que nós seremos aquela vela que vamos acender no meio de trevas. É ide, portanto, fazendo discípulos, propagando o evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Não é sentado nos bancos da igreja, meu irmão. A salvação é para todos, não só para aqueles que estão sentados aqui hoje. É para todo mundo que está aí fora, é para todo Osasco. Jesus morreu para todo Osasco, não só para nós aqui. Então a fé operante, nós, como somos luz, devemos realmente andar para que as nossas boas obras sejam vistas para os homens aí fora. E através dessa visão, eles possam também proclamar a Jesus Cristo. Nossa fé nos move a agir, assim como os irmãos em Tessalônica. Eles agiam. Ou estamos estacionados numa zona de conforto. Tem uma máxima no mundo dos negócios, né, que se você tem um negócio que ele não cresce, em algum momento ele vai quebrar. E eu faço isso também para a nossa fé. Se a nossa fé não cresce, em algum momento ela vai quebrar. Em algum momento ela vai quebrar. Devemos ter uma fé operosa e crescer no Espírito do Senhor Jesus Cristo, para que essa fé, em algum momento, ela transborde de tal maneira que todos possam ver. E através das nossas boas obras, através da nossa fé, o mundo possa enxergar Jesus Cristo em nós. Esse é o nosso papel. Cristo morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele. Somos ministros, embaixadores, somos sacerdócio real do Senhor Jesus Cristo e devemos propagar isso. Essa é a nossa missão.
Uma igreja que brilha no mundo, uma igreja que brilha no meio da multidão. Esse é o nosso chamado, e essa é a mensagem de hoje. Devemos ser essa igreja que brilha aí no mundo. E aprendendo com os irmãos de Tessalônica também, temos aqui no segundo tópico, um amor que trabalha. Ainda no versículo 3, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Abnegar do amor quer dizer eu deixar aquelas coisas que eu quero fazer por amor ao meu próximo. Eu deixar de fazer coisas que são no meu interesse e por sacrifício fazer para com o meu próximo. Isso é abnegação do amor. Vou abnegar do meu próprio amor em favor do meu próximo. E é isso que os irmãos de Tessalônica faziam. Eles abnegavam no próprio amor, por amor ao próximo. Imagine vocês uma situação no bombeiro. Todos vão recordar quando tivemos aquele desastre de 11 de setembro, onde as torres gêmeas caíram. E muitos dos que contaram mortos nesse desastre não estavam nem perto daquelas torres. Muitos morreram porque deram a sua própria vida, abnegaram da sua salvação para salvar os outros. Muitos bombeiros morreram naquela manhã porque eles foram tentar salvar o maior número de pessoas. Eles estavam longe dali. Se eles ficassem parados, inertes, eles não morreriam, mas deixariam de salvar muitos. Muitos bombeiros morreram naquela manhã, porque enquanto muitos saíram correndo, eles estavam na contramão, indo salvar outros. Isso é abnegação do amor. Muitas das vezes vamos abnegar de nós mesmos para poder olhar para o irmão que está doente na fé, o irmão que está precisando realmente de nós. Muitas vezes vamos abnegar de estar com a nossa família, porque estamos vendo um irmão que está precisando mais da gente. Muitas das vezes devemos abnegar dos nossos próprios bens para ajudar aquele que está precisando mais. Isso os irmãos em Tessalônica faziam. E isso mostra como uma igreja que quer ser luz no mundo deve ser. Nós devemos nos amar uns aos outros, ao ponto de achar um mais importante do que o outro. Essa é a igreja que o Senhor Jesus quer que nós sejamos. Uma igreja que ama uns aos outros, uma igreja que tem fé operosa. O amor dos Tessalonicenses era assim, ativo, corajoso e disposto a servir aos outros, mesmo quando era difícil. Muitas das vezes a gente vai ter que abnegar mesmo a nossa própria dificuldade para ajudar o outro. Isso é um amor operante, amor abnegado. Nosso amor por Deus e pelo próximo, ele é visível. Se nós queremos ser uma igreja que ilumina esse mundo, o nosso amor para com o próximo, ele é visível para as outras pessoas? Ele é visível na nossa irmandade? Ou apenas falamos de amor sem praticá-lo? Nós falamos, né? Às vezes cantamos. Ame uns aos outros, pois Deus é amor. Será que estamos praticando esse amor? Estamos, de fato, colocando, igual cantamos, os meus bens e a minha vida está ao seu dispor, Senhor? Estamos colocando, de fato? Precisamos ser bombeiros espirituais. Servir e amar sem medo. Sem medo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu e amou sem medo da cruz. E por algumas vezes ele pediu que afastasse esse cálice. Mas ele queria que fosse feito a vontade do Pai. Muitas das vezes temos dificuldades em nossas vidas, vemos dificuldades do outro e não queremos passar por isso. E até pedimos a Deus que afaste de nós esse cálice. Mas estamos orando com tamanha fé, uma fé operosa, ao ponto de falar, que faça-se a sua vontade, meu Deus, aqui estarei. Essa é a missão da igreja, que quer ser luz para esse mundo. No finalzinho do versículo 3 até os versículos 10, Paulo tem uma única mensagem. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós, como igreja, que queremos ser luz nesse mundo, que queremos que as outras pessoas vejam a nossa fé operosa, que vejam o nosso amor abnegado, também devemos proclamar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas é proclamar com muita força. Quando nós nos convertemos, nós queremos evangelizar o mundo, não é verdade? A gente quer falar de Cristo para todo mundo, a gente quer falar, poxa, olha, como é que as pessoas não entendem o que Cristo fez por mim e fez por ela também. Saímos a todo gás. Muitas vezes somos comparados com aquele velocista, aquele corredor, que ele corre e dá aquele tiro, porque ele precisa chegar nos seus 400 ou nos seus 100 metros. Mas a carreira cristã não tem nada a ver com 400 ou 100 metros, ela tem a ver com uma maratona. E nós, quando nos entregamos a Cristo, nós saímos correndo, que nem doidos, querendo pregar o Evangelho. Mas muitas das vezes, nós esfriamos. Porque é pesado. Quando nós olhamos e vemos que passamos dos 100 metros, passamos dos 400 metros, e ainda olhamos, pensando, comparando com uma maratona de 42 quilômetros, a gente fala, caramba, ainda falta muito. E aí cansamos. E aí não mantemos o ritmo. Quando nós falamos Maranata, que nós torcemos, assim como os irmãos de Tessalônica, que Jesus volte logo, mas não sabemos a hora, não sabemos o dia. A nossa fé tem que ser igual a do maratonista. As nossas obras têm que ser igual a do maratonista. A vinda do Senhor Jesus Cristo tem que ser para nós igual ao do maratonista. Ele começa bem devagar, só que ele mantém um único ritmo. Ele treina ao ponto de ter uma passada por minuto calculada exatamente para ele chegar até o final. A nossa vida cristã, a nossa fé operosa, o nosso amor, ele tem que ser até a volta de Cristo, ou até a nossa partida. Nós temos uma coroa da vida. Assim como o maratonista, ele tem que passar lá, após os 42 quilômetros, ele ganhar a medalha, ele concluir. Nós temos uma coroa que foi guardada, que Jesus Cristo anseia por nos entregar no final da nossa carreira. Só que, se nós sairmos que nem loucos, desembestados, vamos cansar. A nossa fé, ela tem que ser gradativa. Nós devemos nos alimentar a todo momento, como esse maratonista, que ele tem um passo ali calculado para chegar até o final. O permanecer é que vai nos dar a coroa da vida. E o permanecer é sempre estar olhando para Cristo. Ele vai voltar, meus irmãos. Tão certo quanto esse ar que eu estou respirando, Jesus vai voltar. Pode ser que sejamos agraciados e ainda estar em vida e vermos o Senhor nos céus e nos encontrar com Ele. Seremos arrebatados e nos encontraremos. Mas se não estivermos aqui, que é a mensagem que Paulo deixa também para os Tessalonicenses, nós seremos ressuscitados, assim como Ele foi ressuscitado, e veremos a glória do Senhor. Jesus vai voltar. E devemos pregar isso ao mundo. Devemos nos manter firmes, fiéis à sua palavra. Manter na fé o amor abnegado e a esperança no Senhor Jesus Cristo. Os cristãos de Tessalônica sabiam que Jesus voltaria. Eles tinham tanta fé que Jesus voltaria. E isso dava força para eles se manterem firmes. Mas Paulo dá uma pouca advertência que ele dá ali na carta, porque alguns de Tessalônica tinham tanta fé que Cristo ia voltar, que eles pararam. Eles falaram, já que Cristo vai voltar, vou aqui esperando. Eles tinham a convicção que sim, que Cristo ia voltar, mas que ele ia voltar muito próximo. E Paulo vem alertar que a gente não sabe que dia e que horário. E enquanto Jesus não voltar, devemos manter a fé operosa, devemos nos manter firmes, trabalhando. É um sentido de esperança, de não esperar sentado. É um sentido de esperança de esperançar. Esperançar quer dizer trabalhar mediante a esperança. Nós trabalhamos, nós proclamamos o Evangelho perante a esperança que Jesus Cristo vai voltar. É assim que Ele quer nos encontrar no dia dele. Trabalhando, firmes, operosos, mediante aquilo que Ele nos entregou. Quando enfrentamos problemas, continuamos crendo, mesmo desanimados.
Nossa esperança de fato está firmada em Cristo Jesus, independente das circunstâncias. E quando nós comparamos aqui os irmãos de Tessalônica, nada tem a ver com as perseguições que nós sofremos hoje. Os irmãos, eles eram perseguidos pelos romanos. E Paulo preparava-los para uma perseguição dolorosa. Muitos deles ali já tinham morrido. E Paulo vem dar essa mensagem aqui para que eles tenham fé. Fala assim, fiquem em paz. Esses irmãos que vocês perderam, eles vão ser ressuscitados no dia de Cristo. Mantenham-se firmes. Nós, graças a Deus, nos dias de hoje não sofremos tais perseguições. Não precisamos nos esconder aqui para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui livremente adorando a Deus com as portas abertas. Mas nós temos as nossas dificuldades. E quando olhamos para os irmãos de Tessalônica, devemos nos manter encorajados. Porque as nossas dificuldades nem se comparam com as dificuldades deles. E eles estavam fiéis ali. Fora que o meio que eles estavam congregando era um meio idólatra. Totalmente. Nós aqui ainda somos livres. Não tem ninguém aqui idolatrando na nossa porta. Não sofremos esse tipo de perseguição. Os irmãos sofriam isso. Mas eles se mantinham firmes. E no meio da perseguição, no meio das dificuldades. Se acabasse a luz hoje, você acenderia uma vela. Você acenderia uma lanterna. Mas e no mundo espiritual? Nós temos sido luz. Temos sido luz ao redor desse mundo espiritual. Você e eu temos sido luz lá no meio que estamos vivendo. No nosso trabalho. No nosso cotidiano, na nossa vizinhança. Você e eu somos vistos como luz para os nossos vizinhos? Somos vistos como luz pelos nossos colegas de trabalho? Porque nós somos a igreja. Aqui estamos num prédio reunidos como igreja, mas a igreja somos nós. O Espírito do Senhor habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Será que estamos sendo luz lá fora? Porque só assim, meus irmãos, quando nós de fato entendemos e somos essa verdadeira luz, o Evangelho vai ser proclamado de tal maneira onde as pessoas vão ver a nossa luz e vão adorar o Senhor Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só dessa maneira. Nós somos esses embaixadores. Nós somos. E devemos agir como tal. Uma igreja que brilha no mundo. Não é essa porta aberta que é a igreja onde se reúne a igreja de Osasco. Não. Somos todos nós. Nós somos essa igreja. Cada um no seu meio. Somos espalhados. Não só em Osasco, mas no mundo todo. Para proclamar o Evangelho. Ide, portanto. E o que tem saído da nossa boca quando falamos de Jesus Cristo? Estamos realmente falando que Ele vai voltar? Estamos proclamando a boa nova do Senhor Jesus Cristo? Devemos demonstrar que a nossa fé é operosa. Devemos mostrar que o nosso amor é abnegado, não só para os nossos irmãos aqui, na nossa comunidade em Cristo, mas para os outros lá fora. O nosso amor abnegado também é para eles. Jesus morreu também para eles. Devemos mostrar que o nosso amor também é abnegado. E devemos servir sem esperar nada em troca. Porque nós temos tudo. Nós temos a salvação em Senhor Jesus Cristo. Ele já fez tudo por nós. Não preciso de mais nada. Eu e você, meu irmão, precisamos de nada desse mundo, não precisamos de mais nada. Cristo nos deu tudo. E esse amor abnegado é por amor a Ele e amor ao nosso próximo. Devemos ter uma esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, mas é uma esperança real. Sabe, a esperança de acordar todo dia e saber que Cristo vai voltar. É uma esperança real, de vida. Ou seja, eu vou viver o dia de hoje porque eu sei que Jesus Cristo vai viver por mim. Que Ele morreu a minha morte. É uma esperança trabalhando. Meus irmãos, nessa manhã fica uma lição para nós, os irmãos de Tessalônica.
com a lição que a nossa oração todos os dias deve ser que Jesus nos dê força para viver como esses irmãos, tendo a nossa fé aumentada, de fato tendo o nosso amor abnegado, e de fato sabendo que Jesus Cristo voltará, e que enquanto Ele não voltar, Ele precisa viver em mim. Jesus precisa viver em nós, porque se Ele vive em nós, cada vez mais eu diminuo, e cada vez mais Ele cresce. E quanto mais Jesus Cristo cresce em nós, mais esse mundo verá a sua maravilhosa luz. E assim sairão das trevas. Que Deus nos abençoe.